Oi, turma, a gente começa a gravar agora e, como eu falei para vocês, esse tema ele foi discutido lá em Fundamentos em Administração também e ele é casado com as nossas discussões da escola neoclássica da administração. Então, não estranhe se a gente referenciar uma ou outra coisa do Peter Drucker, não estranhe se a gente falar um pouco mais sobre temas que a gente já viu lá na disciplina do primeiro semestre. E aí, turma, continuando esse passeio inicial, eu queria ver com vocês, eu queria passar para vocês um apanhado geral sobre algumas reflexões que perpassam sobre essa nossa discussão de plano de negócios. Um dos principais aspectos dele é a reflexão de missão, visão e valores. E aí, como vocês estão vendo aí na tela, ele é, de fato, os passos iniciais e eles são o miolo do que a gente pode chamar, num segundo momento, de criação de estratégia. Você define uma estratégia, que pode ser de alguns tipos. Pode ser estratégia de diversificação. Mercadinhos são bem comuns em ter essa estratégia como maneira de atuar. Você pode atuar com liderança em custos, que é quando as empresas buscam cortar custos e oferecer um produto um pouco mais barato para a sua clientela. Você pode se focar num determinado alvo. E aqui a gente tem uma semelhança grande entre foco e segmentação, já que em ambas as situações você vai mirar num público específico. Mas, enfim, indiferente da estratégia escolhida, ela vai ser uma segunda camada do que virá a ser a sua estrutura. Em outras palavras, primeiro você cria uma estratégia e depois fundamenta essa estratégia com uma estrutura. Nessa tua estrutura, você vai ter a discussão de formatação. Aqui, você já tem um desenho propriamente, em que você vai fazer o teu organograma e o teu funcionograma. E isso vai se desdobrar num quarto momento, no que podemos chamar de processo. E não à toa, vocês devem estar se lembrando, a partir dessa discussão, do que nós conversamos lá em processos administrativos. Naturalmente, são assuntos que se relacionam entre si. Eles não devem conflitar, porque uma coisa vai fundamentar a outra. A gente está falando sobre uma caminhada em que, para ela acontecer harmonicamente, as duas pernas têm que funcionar bem. Na verdade, são mais de duas pernas aqui. A gente tem fundamentos em marketing, processos administrativos, empreendedorismo e custos, como disciplinas que se complementam entre si nessa nossa criação de plano de negócios. Feitas essas contextualizações, eu pergunto a vocês, para que serve um mapa? Ninguém sabe para que serve um mapa. Para pesquisa de localidades, de países, cidades. Localidade. Para dar um rumo, né? Para dar um rumo. Veja, essas duas falas de vocês duas se complementam. Eu preciso ter um rumo. Nesse rumo, para saber aonde eu quero chegar, eu tenho que me situar de onde eu estou. E nessa pegada, o plano de negócios opera. Você vai, basicamente, fazer uma reflexão sobre onde você está, onde você quer chegar e pensar no passo a passo necessário para que você vença esse percurso entre um ponto e outro. Mas aí, eu trago uma fala do Steve Blank, que é bem emblemática sobre esse tema, em que ele fala que nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro cliente. Eu volto a essa discussão porque é importante que a gente não
tire do prumo o nosso conceito de plano de negócios. Ele basicamente vai dar um direcionamento sobre não só onde eu estou, mas principalmente onde quero chegar. Mas ele não é um trilho de trem. Ele não é um documento estanque. Ele não deve ser fixo. E eu faço questão de repetir esses conceitos a vocês, já que agora vocês estão dando os passos iniciais do plano de negócios de vocês, e é importantíssimo que vocês não percam essas ideias da mente, não tirem isso da mente de vocês. Já que ele não é um trilho de trem, mas é uma trilha em que eu tenho mais ou menos uma diretriz, eu sei mais ou menos o percurso que eu devo seguir, mas eu posso me deslocar mais ou menos para um lado ou para o outro, desde que eu não saia tanto daquele norte que eu escolhi. Por que o Steve Blank falou isso? Porque quando as empresas começam a sua operação, elas se deparam com situações novas. Essas empresas não são feitas para os empresários, elas são feitas para o seu público-alvo. E aí, esse próprio público-alvo vai se transformando gradativamente. E não só se transformando, mas acontece às vezes de você atirar em um determinado público-alvo e acabar acertando um que você não tinha tanta expectativa de acertar. Num exemplo prático, de repente você estava mirando em adolescentes de 17 anos, que estão, 16, 17 anos, que estão no ensino médio, e aí você faz o teu público-alvo de maquiagem, você faz a tua perspectiva de nicho nesse público em particular, mas acaba acertando sem querer em meninas um pouco mais jovens, de 14, 15 anos, que ainda estão no início do ensino médio, mas que elas, por alguma determinada situação financeira, se adequam melhor ao produto que você estava vendendo. Então, pode acontecer isso, e acontecendo isso, você tem que estar preparado para se deslocar e atender a novas perspectivas, novos desejos, e estar ciente de potenciais novas necessidades desse teu novo público-alvo. Então, é importantíssimo que a gente não perca de mente, não perca de vista as funções administrativas. E a gente vai conversar muito hoje sobre a primeira, e segundo muitos autores, a principal delas, o planejamento. As funções administrativas, gente, é uma pergunta basilar, é uma pergunta básica. Se alguém te perguntar no futuro quais são as funções administrativas e você titubear na resposta, pelo amor de Deus, nem diga que foi meu aluno. As funções administrativas são feijão com arroz do nosso curso. Planejamento, organização, direção e controle. Não esqueçam disso. Você pode até esquecer de que escola elas vieram. Mas o mais importante é que vocês não esqueçam o que elas dizem. O planejamento diz respeito a onde você quer chegar. A organização tem uma relação direta com como você vai chegar. A direção é quem está levando você. E o controle é aquele grilozinho falante que fica o tempo todo te perturbando. Você está chegando lá? Então, eu tenho que ter ferramentas de controle, ao mesmo tempo que eu tenho que refletir sobre como eu estou chegando nesse meu objetivo e quem está vindo comigo. E percebam que essas três faces que eu acabei de comentar, elas têm uma relação direta com o meu planejamento, porque ele vai me dar apontamentos diretos de aonde eu quero ir. Aonde eu quero ir vai me dizer quem eu vou levar, como eu vou fazer para chegar lá e como eu vou me nortear para saber se eu de fato estou chegando. Então, não à toa, essa nossa discussão sobre mapa, ela tem uma relação especial com esse nosso assunto. O plano de negócios nada mais é do que um mapa que me dá as diretrizes, que me dá os apontamentos, que me diz mais ou menos como eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar. No entanto,
para fazer isso, eu tenho que ter em mente que eu vou precisar ter jogo de cintura, ter desenvoltura para fazer determinadas adaptações de percurso. E aí, gente, o planejamento, numa perspectiva do Chiavenato, que é um dos grandes autores da administração brasileira, ele elenca 7 passos para você fazer um planejamento adequado. Num primeiro momento, eu vou definir quais são os meus objetivos. E eu vou apontar determinados resultados específicos. E aqui eu vou mais ou menos mirar onde eu quero chegar. Eu quero, por exemplo, ser uma referência em Tabuleiro do Norte no ramo de prestação de serviços terceirizados na área de construção civil. Esse é o meu objetivo, esse é o resultado que eu quero alcançar. Mas aí, eu vou, num segundo momento, verificar qual é a minha situação atual. Qual é a minha situação atual? Eu nem existo, as pessoas nem compreendem a minha existência enquanto pessoa jurídica. Então, eu, como empresa que está começando agora, preciso estar ciente da situação atual e desenvolver hipóteses para que eu chegue a ser uma referência em Tabuleiro do Norte nesse quesito. E para ser uma referência, eu vou bolar hipóteses, já seria o terceiro passo, e eu vou idealizar cenários. Eu vou construir possibilidades. Eu recomendo, e é uma ideia do Chiavenato que eu compro, é que vocês pensem pelo menos em 3 potenciais construções de cenário. Um otimista, um realista e um pessimista. E aqui eu vou começar a pensar em possibilidades de coisas que vão me permitir chegar num caminho ou no outro. Ou seja, eu estou analisando as minhas alternativas de ação. Eu estou vendo que caminhos são de fato possíveis para mim. Se eu, por exemplo, quero ser referência em Tabuleiro do Norte, nesse quesito, eu vou vislumbrar quais são as minhas alternativas viáveis. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá nas lojas de material de construção, eu vou colocar um aviso na rádio, eu vou buscar me capitalizar para ter capital de giro e conseguir empregar essa coisa que eu estou querendo colocar adiante. Ou seja, eu vou analisar que caminhos eu devo percorrer para conseguir chegar nos meus objetivos. E nessa perspectiva, esse exercício ele é muito teórico, nesse quarto passo, em que eu vou colocar todas as minhas cartas sobre a mesa. Exemplo prático, para chegar e ter respaldo junto a donos de lojas de material de construção, talvez eu precise propor uma parceria com eles. Talvez eu precise oferecer algo que eles vislumbrem com mais interesse. E nesse quesito, talvez eu tenha que diminuir minha margem de lucro. Isso é uma alternativa viável, sim ou não? Não sei. Esse tipo de parceria pode me quebrar, mas também pode me viabilizar. E aí, eu vou, num quinto momento, escolher entre as alternativas que eu levantei, qual é aquela minha mais viável. E nessa escolha, eu evoluo para um sexto passo em que eu vou implementar o meu plano escolhido. Para, num sétimo momento, eu já começar a fazer a função de controle, que é a avaliação de resultados e eventual correção de pontos que se façam necessários serem corrigidos. Então, perceba que nessa lógica do Chiavenato, que eu trouxe para vocês aqui, a gente tem dentro da função administrativa um mini processo administrativo completo em que eu saio do planejamento do primeiro passo e vou até mais ou menos o início do controle nesse sétimo ponto. Esse slide aí é só uma demonstração dos tipos de planejamento, né? O planejamento conservador, ele é mais orientado à manutenção das coisas como estão. Ele é mais indicado em ambientes que são mais previsíveis, que são mais estáveis, não necessariamente e nem sempre eles têm uma relação
casada com a realidade de empreendimentos que estão começando, né? Mas aí, numa lógica otimizante, eu vou partir para a busca de inovação. Eu vou mirar isso em ambientes que são mais dinâmicos, que são mais incertos. Por exemplo, nesse nosso ambiente de crise. Essa busca por otimização, ela faz parte de empreendedores que tentam arriscar um pouco mais. Mas existe ainda um modelo mais ousado, que seria o adaptativo, em que eu vou fazer específico para aqueles ambientes que são ainda mais dinâmicos. E eu já vou me antecipando a possíveis contingências, a possíveis imprevistos. Eu já vou, ao mesmo tempo que eu vou agindo, sempre deixando uma gordurinha extra para eu conseguir remanejar, para eu conseguir me mexer melhor ante potenciais imprevistos que possam ocorrer. Mais uma vez, a gente volta ao básico, conversando sobre níveis organizacionais, em que a gente tem o institucional, que seria o estratégico, né? O intermediário como tático, e o operacional como aquele mão na massa que nós já conhecemos. Vocês vão ter sexta-feira uma aula comigo sobre processos administrativos, e a gente vai falar muito sobre o plano operacional do plano de negócios de vocês. Lá, a gente vai refletir diretamente sobre aspectos operacionais desse trabalho. E a gente vai pensar lá bem chão de fábrica, bem como é que deve ser a disposição de mesas, como é que deve ser, o que é que deve acontecer assim que o cliente entrar na loja, qual a experiência que eu devo ofertar para ele. Esses níveis de planejamento, eles são cruciais a gente não perder de mente, mas à medida que a empresa vai crescendo, eles vão ganhando um nível de importância um pouco maior. Numa startup, numa empresa que está começando agora, o estratégico e o operacional são compostos basicamente pelas mesmas pessoas. A realidade dessas empresas menores é que o cara cobre o escanteio, corre para cabecear, às vezes ainda agarra, né, em determinadas situações, e dependendo do contexto, ele ainda tem que apitar o jogo, né? Na verdade, essas nossas reflexões sobre os níveis de planejamento existentes, eu estou colocando aqui mais para vocês compreenderem a existência desse assunto. Mas o que é mais pé no chão para o plano de negócio de vocês? 3 perguntas precisam ser respondidas. E isso vai ser cobrado diretamente, vai ser avaliado diretamente. Qual é a missão de vocês? Para que vocês estão criando essa empresa? Qual o propósito dela no mundo? Por que vocês pensaram que ela deve existir? E aqui, gente, não à toa, vocês podem e devem invocar conceitos que vocês pensaram sobre lá no Ikigai. Aqui, vocês podem pensar sobre reflexões que vocês tiveram e, de repente, se aplicam e fundamentaram a escolha do negócio de vocês. Num segundo momento, vocês vão evoluir essa missão para a visão de vocês, que responde simplesmente aonde vocês querem chegar. Uma coisa é para que você existe, outra é aonde você quer chegar. E se você estiver lembrando daquelas suas aulas de filosofia lá do ensino médio, não se incomode, porque é por aí mesmo. As pessoas jurídicas que não têm uma solidez de propósito, elas são tão perdidas quanto as pessoas físicas que não sabem para que existem, que não pensam sobre isso e que não têm uma compreensão aprofundada sobre o propósito de existência, ou onde se quer chegar. E mais importante ainda, que coisas essas pessoas, sejam físicas ou jurídicas, não abrem mão de maneira alguma para conviverem em coletivo. O que é que tu, enquanto empresa, está disposto a abrir mão
para chegar onde você está sonhando em chegar. Imagina que você quer montar uma loja de doces ou uma loja de produtos fitness e você quer ser, a tua missão é tornar Tabuleiro do Norte uma cidade mais saudável. Olha que missão bacana, olha que coisa legal. E aí a tua visão nesse quesito é, em 5 anos, ter visibilidade no Vale do Jaguaribe, sendo uma referência em produtos saudáveis. Olha que coisa palpável, olha que negócio mais pé no chão. Você, inclusive, estabeleceu um horizonte temporal para você conseguir sacar se você está chegando lá ou não. E aí, veja, gente, perceba que nessas duas frases a gente partiu e executou, mesmo que panoramicamente, o nosso processo administrativo, porque partimos do planejamento e a gente chegou lá no controle, porque a gente, na missão de tornar Tabuleiro do Norte um local mais saudável, a gente já estabeleceu um limite temporal em quanto tempo a gente vai ter como indicativo que está fazendo isso ou não. E aí, numa discussão de organização e direção, nós vamos pensar sobre os valores, que adjetivos são importantes para a minha empresa, que coisas eu preciso fazer, eu devo ter em mente para, de fato, não conflitar com o propósito que eu mesmo pensei e o local que eu mesmo idealizei que a minha pessoa jurídica ia chegar. E aí, gente, sendo ainda mais pragmático, sendo ainda mais demonstrando um pouco mais, né? Eu trouxe para vocês a visão do IFCE. O que é que o IFCE almeja? O IFCE almeja tornar-se padrão de excelência do ensino, pesquisa e extensão na área de ciência e tecnologia. Você perceba que na definição de visão do IFCE, a gente já tem uma clareza sobre a área da atuação dele. Ele discute em níveis de excelência, ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, esse padrão de excelência, ele é o alvo do IFCE. Só que a gente está falando de uma instituição grande, né? A gente está falando de uma instituição que abarca literalmente todo o Ceará. E para que ela consiga ter esse padrão de excelência, ela tem como missão o quê? Produzir, disseminar e aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos, na busca de participar integralmente da formação do cidadão, tornando-a mais completa, visando total inserção social, política, cultural e ética. Veja, pessoal, tanto na minha definição de visão quanto de missão, eu estou colocando elementos que são cruciais para a visão da empresa, para o que a empresa enxerga como importante para a sua atuação. E aqui, na missão dela, eu estou deixando claro que o IFCE existe para atender não apenas uma faceta humana. Eu estou discutindo não apenas a qualificação tecnológica, eu estou discutindo a formação cidadã. É uma coisa muito maior. Por isso que a gente, no IFCE, tem como essa discussão de missão, não apenas aspectos acadêmicos, mas a inserção social, política, cultural e ética. É por isso que você vê projetos de extensão, projetos culturais. A inserção social é vista, por exemplo, na oferta de auxílios para os alunos conseguirem continuarem estudando. Então, veja que essa discussão de missão e visão precisa ser perceptível nas práticas institucionais. E aqui, a gente, para fechar a cereja do bolo, a discussão de valores. E perceba que você vai ver aí nessa frase, que eu nem vou ler, mas você vai ver uma série de adjetivos. Compromisso ético, responsabilidade social, respeito, transparência, excelência nas ações, cidadania e humanismo, liberdade de expressão, são metas, são coisas que recheiam a missão e visão do IFCE. Professor,
Mas aí, velho, você está falando de uma instituição acadêmica, esse negócio ficou muito abstrato, não captei bem, não. Tudo bem, vamos falar de um banco, que é uma coisa mais rude do ponto de vista mercadológico do que um banco. Aqui o Banco do Brasil, olhando no site dele, você vê que a missão deles é o quê? Ser uma empresa rentável, líder na administração e gestão de recursos de terceiros, atendendo às expectativas dos clientes e do acionista, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Gente, eu enfatizei para vocês que valores são adjetivos, mas certamente vocês notaram, tanto na missão do IFCE como nessa do Banco do Brasil, que ela é recheada por vários adjetivos. Por quê? Porque missão, visão e valores, eles devem estar harmonizados. Eles não devem conflitar entre si. Então, naturalmente, você vai ver elementos de um que estão referenciados no outro. Enquanto o IFCE visa uma formação cidadã, comparando com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil já tem o quê? Ele já fala de rentabilidade, já fala em expectativas de acionistas, já fala em elementos que já ilustra para que a instituição existe. A instituição existe para quê? Para garantir rentabilidade dos clientes e acionistas. Na missão do Banco do Brasil, você já percebe qual o papel dele no mundo. E nos valores dele, você já vai ver o quê? Ética, transparência, ascensão profissional baseada no mérito, respeito à diversidade, mais adjetivos que ilustram do que é que o Banco do Brasil não abre mão para conseguir o que ele se pronta a conseguir. Vamos mais uma? Petrobras. Visão. Alguém pode ler essa visão aí para mim? A visão da Petrobras? Vou ler. A melhor empresa... É isso aí? É para ler? Isso, por favor. A melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista, com foco em óleo e gás e com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Olha aí, mais adjetivos. E você veja mais uma vez a coisa do acionista. Por que o IFCE não fala em acionista? Porque o IFCE não tem acionistas. O IFCE é uma autarquia pública. É diferente de uma empresa de capital aberto como Petrobras e Banco do Brasil, em que há nitidamente a busca pelo lucro. Essas instituições existem para isso. Só que aqui na Petrobras, você já vê na visão um condão de geração de valor com segurança. Por quê? Porque a gente não está falando de uma instituição exatamente de escritório. A gente está falando de uma instituição que presta um serviço que demanda risco para os seus funcionários. Então, é importante que já na visão dela, ela deixe claro que ela busca minimizar esses riscos, respeitando, inclusive, o risco ambiental, respeitando, inclusive, tanto as pessoas quanto o meio ambiente. E aí, no propósito dela, a missão da Petrobras, eles chamam de propósito, ele fala em prover energia que assegure prosperidade de forma ética, segura e competitiva. Veja que a Petrobras, desde a sua definição de propósito, já deixa claro a que veio. Ela já fala em competição, porque diferente do IFCE, por exemplo, a Petrobras atua num mercado bastante predatório, que tem muitas empresas que... desculpa, gente, não resisti. Que tem muitas empresas no mercado internacional que batem de frente com ela. Apesar de ela ter uma atuação no Brasil um pouco mais privilegiada no Brasil, ela atua num mercado competitivo bem voraz. E aqui você vê os valores da Petrobras. Perceba que a gente tem resultados claramente apontados. Superação e confiança. Orientação a quem? Ao mercado. Olha a diferença dos valores da Petrobras para os valores do IFCE. Então, quem achava que valores é tudo a mesma coisa nas empresas,
é porque não entendeu direito o que são valores institucionais. Perceba que você vai idealizar os teus valores, sua visão, sua missão, com base na tua construção de objetivos. E isso não tem receita de bolo para se fazer. Você tem que pensar na tua meta enquanto empreendedor. Onde é que eu quero fazer com que minha empresa chegue? E com base nisso, você vai orientar que coisas você, de maneira alguma, abre mão para obter isso. E esses 2 pontos vão ser feitos com base no teu propósito. Para que diabo que tu existe? Para que diabo que tua empresa nasceu? Essa é a orientação que eu dou para vocês fazerem a construção da sua missão, visão e valores. Só para a gente encerrar isso, vamos pegar outra gigante? Vamos pegar a Apple. Quais são os valores da Apple? Acessibilidade, meio ambiente, privacidade e responsabilidade dos fornecedores. Veja que a gente percebe a cara da empresa na sua definição de valores. O que é que a Apple preza? A Apple preza por um sistema operacional limpo, fácil acesso, acessibilidade. Ela preza pela... Desculpa, gente, hoje está... Eita. Ela preza por privacidade. Ela preza por fazer com que os seus usuários tenham um sistema operacional confiável e que não haja nenhuma rusga, que não haja nenhum tipo de problema com o uso da interface operacional do sistema que a Apple oferta. Por isso, você vê acessibilidade e privacidade. Mas, além disso, responsabilidade com os fornecedores, para ilustrar que a Apple se preocupa com toda a sua cadeia produtiva. E aí, gente, vocês entenderam essa nossa discussão de missão, visão e valores? Tem alguma dúvida específica sobre essa temática? Nenhuma dúvida, gente? Posso avançar? Posso considerar que vocês não vão ter dificuldade para fazer de vocês? Não, professor, tem nenhuma dúvida sobre isso. Ok. Show de bola. Vamos lá. FOFA, também conhecido como análise SWOT. Eu gosto mais de FOFA, simplesmente porque é uma tradução desse diagrama que a gente tem, né? Você tem uma reflexão de 4 partes em que a empresa vai refletir sobre suas principais qualidades, ou seja, suas forças. O que é que internamente ela tem que diferencia ela de outras empresas? O que é que ela tem de melhor? O que é que ela tem que vai dar aquela alavancada, que torna ela mais potente? Ela vai pensar sobre isso ao mesmo tempo que ela vai pensar no sentido inverso. Quais são as suas fraquezas? Quais são os maiores defeitos dessa empresa? O que é que ela tem que pode, de alguma maneira, prejudicar suas atividades? Veja que essas 2 reflexões, elas são feitas no aspecto interno. Eu estou pensando sobre forças institucionais e fraquezas institucionais. Ponto positivo, ponto negativo. Força, fraqueza. Mas, além disso, eu, enquanto empresa, vou refletir sobre o ambiente externo. Não só sobre o que está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo lá fora, quais são as minhas oportunidades, o que é que o ambiente lá fora está oferecendo de positivo para mim, que oportunidades eu tenho, financiamentos, empresas que vão chegar e ser fornecedores melhores, de repente, potenciais parceiros. O que é que o ambiente lá fora tem de positivo que eu posso, de alguma maneira, usufruir? Contrariamente às oportunidades, eu tenho as ameaças. O que é que está acontecendo lá fora
que pode me lascar. De repente é o quê? De repente é uma crise econômica vindo, de repente é uma inflação, de repente são elementos, pessoal, macro, que vão me ameaçar e eu tenho que simplesmente lidar com isso. Claro que tem essas coisas macro, mas também tem algumas ameaças que são micro. E o que é que eu quero dizer com isso? De repente, o meu produto é facilmente copiável e eu posso ter fornecedores que vão orientar concorrentes meus. Então, assim, além das minhas oportunidades, que são as coisas positivas lá fora, eu tenho que ter em mente as minhas ameaças. O que é que pode acontecer lá fora para me desafiar? Vamos a um exemplo prático? Vamos lá. Imagine, essa SWOT que eu peguei para vocês, é um hotel lá de Aracati. Não vou dizer o nome até por uma questão ética, mas conversando com eles, o que eles definiram como forças? Imagem de qualidade, um pessoal eficiente, ou seja, a mão de obra deles é muito boa, eles têm boas instalações, eles têm já reservas internacionais, um certo reconhecimento nesse quesito. Eles são bem quistos pela comunidade e têm uma proximidade geográfica com o centro de diversões. Veja, aqui eu estou falando das melhores coisas desse hotel. Mas vamos pensar também nas fraquezas deles, segundo eles mesmos. Eles não têm um programa regular de hóspede, ou seja, em determinadas épocas, eles têm uma certa fragilidade financeira porque não conseguem regulamentar bem isso. Eles são distantes do aeroporto, eles não têm espaço físico para expansão, nem capital para atualizar a decoração deles. E, ao mesmo tempo que eles têm um certo reconhecimento nas reservas internacionais, eles falham em expandir isso, já que o marketing internacional deles é considerado por eles mesmos como uma fraqueza. Perceba, nesse exemplo prático que eu trouxe para vocês, que força e fraqueza é o que acontece dentro de casa. É a roupa suja que a gente tem, entre a roupa suja bonita e a roupa suja feia. A roupa suja bonita são as minhas forças, a roupa suja feia são as minhas fraquezas. É diferente das minhas oportunidades e ameaças que acontecem fora da minha casa. E esse hotel trouxe como oportunidade um número crescente de restaurantes na região, o que, de certa forma, atrai mais gente, né? A empresa de táxi que fez uma oferta especial, uma parceria muito interessante que eles desenvolveram, além do baixo custo com mão de obra lá na região de Aracati. E, além disso, o governo estava, na época, construindo um centro de convenções lá no bairro que esse hotel atua. E como ameaça, o que é que eles vislumbraram? Concorrentes com programas de hóspedes frequentes. Aumento dessa concorrência, economia em crise, sindicatos se fortalecendo. Veja, olha que interessante. Ao mesmo tempo que eles colocam como oportunidade o baixo custo com mão de obra, eles reconhecem que o fortalecimento do sindicato é uma ameaça para eles. E aí você, mais atento, deve estar me questionando, professor, mas funcionário é uma coisa de dentro de casa, né? Por que sindicato fortalecido é uma ameaça e não uma fraqueza? O sindicato é uma instituição fora da empresa. Não é dentro dela. As minhas fraquezas, as fraquezas analisadas em uma análise SWOT, são de elementos de dentro de casa. Não percam isso de mente. O sindicato não é dentro de casa. E outro elemento chave para a gente ter uma análise até um pouco mais crítica desse assunto será até que ponto é ético esse hotel assumir como uma vantagem pagar pouco pela mão de obra, ao passo que sabe que vai ser desafiado pelo fortalecimento sindical. Você percebe de cara nessa análise SWOT que o cuidado com os funcionários não estão apontados como valores excepcionais para essa instituição, para esse hotel.
E eu estou colocando isso, gente, porque a gente precisa ter um senso crítico nessas reflexões de planejamento. Porque só o que a gente vê aí é a empresa dizendo valorização do meu funcionário, quando na primeira oportunidade a empresa não está nem aí com o funcionário, dá um pé na bunda dele e não cuida do seu material humano como deveria. Então, pessoal, eu vou daqui a pouco, vou só encerrar essa reflexão sobre planejamento e eu vou passar para vocês, eu vou demonstrar para vocês mais sobre a análise SWOT. Eu vou demonstrar por meio daquela planilha que eu coloquei no Google Sala de Aula. Mas, assim, recapitulando, antes da gente entrar e continuar a coisa da análise SWOT, é importante que vocês tenham em mente que o planejamento serve para quê? Para saber onde é que você está, aonde você quer chegar e como você vai fazer isso. Existe uma ferramenta administrativa chamada benchmarking. E o que é isso? É você checar o que outras empresas estão fazendo. É você fazer essa análise um pouco mais, vamos dizer assim, de pesca, né? É colar mesmo do teu concorrente ou parceiro comercial para ver o que é que está dando certo lá. E com base no que está dando certo lá, talvez você aproveite uma ou outra prática e implemente na sua empresa. De repente, um problema que ele está enfrentando lá, você já superou. E se ele utilizar as mesmas práticas, talvez, eu coloco um talvez em caixa alta, em letras garrafais aqui, metaforicamente falando, porque não necessariamente o que deu certo aqui vai dar certo lá. Mas tem potencial, pelo menos para eu pensar um pouco mais sobre o que eu devo fazer, o que é que eu posso fazer, né? O benchmark tem essa importância e ele é interessante nesse quesito. Mas aí, pessoal, é chave para a gente encerrar aqui, desse nosso plano de negócios, que vocês relembrem que o planejamento vai dizer, em linhas gerais, o que, com quem, como e quando as suas ações institucionais precisam acontecer. Eu queria agora, eu vou até encerrar a gravação para a gente tirar dúvidas sobre essas nossas discussões iniciais e eu entrar no na nossa planilha de análise SWOT.